Olá pessoal, você que está aí me acompanhando, me assistindo talvez até desde o primeiro episódio. Hoje então estou gravando meu quarto episódio, onde falaremos sobre viagens voltadas a amantes da gastronomia, vinhos, onde darei dicas de locais e atividades nesses lugares incríveis, onde nós podemos usufruir de uma gastronomia maravilhosa. Eu tenho que tirar, tô suando, cara. Entre vários países que eu já viajei pelo mundo, um dos mais culturais e que a gastronomia é riquíssima é a Tailândia. Você já esteve na Tailândia? Então, eu dou essa dica para você. Vai para a Tailândia, que lá nós experimentamos pratos maravilhosos, como o Pad Thai, que é como se fosse um risoto feito dentro de um abacaxi. Tu pode escolher de frango, de camarão, carne e... Nossa, tem a sopa de coco, que é muito saborosa também. E até coisas exóticas, como comer insetos crocantes, como grilo, lesma, e aí vai. Como eu sempre comento, planejar uma viagem é muito importante. E faz parte desse planejamento você pesquisar, a gastronomia local, porque muitos locais você pode visitar em mercados públicos, conhecer novas especiarias, novos condimentos. Falando em especiarias e condimentos em mercados locais, a Turquia e os Emirados Árabes, nossa, é riquíssimo em lugares desse tipo. Quando eu entrei no Gran Bazar ou no mercado das especiarias em Istambul, assim como também nos Emirados Árabes, em Dubai, em Doha, é impressionante o número de locais onde você acaba encontrando alimentos e condimentos desse tipo. Experimentar os pratos de rua também faz parte das viagens, Nós temos que tomar cuidado onde a gente come, mas quando nós viajamos e experimentamos esses pratos locais, esses pratos de rua, além de um preço acessível, é muito difícil, às vezes, em alguns restaurantes, encontrar esses tipos de comidas que não estão nos restaurantes. É mais ou menos como se nós fôssemos para a serra, aqui do Rio do Rastro mesmo, e comer uma farofa de pinhão. Nós não vamos encontrar em outro lugar. É a mesma coisa como se nós fôssemos para o Nordeste, comer um vatapá, um acarajé. Isso a gente não encontra aqui no Sul. Então, há algumas coisas que a gente encontra nos restaurantes, algumas coisas, mas tem coisas que nós encontramos só na rua, como o acarajé quando a gente vai para a Bahia, não é? E para quem curte muito gastronomia, mas também adora aprender a preparar um prato diferente, eu sou suspeito, eu sou uma pessoa desse tipo. Há várias opções pelo mundo de viagens em que você pode curtir a gastronomia e também aprender a fazer esses pratos. Uma viagem que eu fiz inesquecível e que a gente teve essa experiência foi um cruzeiro fluvial, que nós fizemos o Rio Danúbio. Nós embarcamos na Hungria, foi em Viena, depois nós atravessamos Bratislava, Eslováquia, terminamos em Budapeste. Foi uma experiência única. As pessoas que gostavam além de ter uma comida muito saborosa dentro daquele cruzeiro, nós poderíamos acordar cedo e junto com os cozinheiros-chefes, junto com a parte da tripulação, nós poderíamos acordar cedo quem quisesse, ir até a feira local, ao mercado público junto com eles, escolher os condimentos, escolher as frutas, as verduras, os peixes frescos. E quando nós chegávamos de volta, podia-se aprender como preparar aqueles pratos locais. Isso foi fantástico. Eu dou essa dica. O cruzeiro fluvial está muito em alta. E eu já fiz 3. Um eu fiz também pelo rio, o Rio Nilo, pelo Egito. É uma experiência única. Mas Douglas, cruzeiro fluvial, sim, cruzeiro fluvial. Pelos rios, pelos principais rios da Europa principalmente, tem esses cruzeiros fluviais. Eles são cruzeiros bem menores, mais ou menos 50 cabines, 100 pessoas ou 60 cabines, 120 pessoas. Extremamente exclusivo. Não tem aquela variedade de comida como tem aqueles restaurantes, porque são só 3 andares, Tem piscina, tem atrações de noite, mas é muito exclusivo. Como eu disse, até aula de culinária tu consegue fazer parte e aprender esses pratos. Tem bicicletas e a gente não para, por exemplo, de manhã e de noite já está de volta saindo para ir para outra cidade. Não, a gente para em 2, 3 dias naquela cidade. Tu pode chegar de madrugada no barco. Gente, é uma experiência fantástica. Todas as 3 vezes que eu fiz cruzeiro fluvial, todos que embarcaram comigo adoraram, vieram fascinados com a viagem. Então, quando nós viajamos,
é um momento que a gente tem que sair da zona de conforto e estar abertos a experimentar novos pratos, coisas típicas, coisas exóticas. Eu vou ser sincero, eu às vezes eu fico meio assim, não vai, mas eu proporciono essa experiência para quem viaja comigo. Por exemplo, agora nós viemos da ilha de Malta e você sabe quais são os pratos típicos, realmente as carnes que eles comem lá? Então o prato típico maltês é a base de carne de cavalo ou carne de coelho. Carne de coelho eu ainda experimentei, agora carne de cavalo para mim não foi. Mas várias pessoas que estavam comigo quiseram experimentar. Quem experimentou gostou muito, disse que era um prato muito parecido com a nossa carne bovina. E eles usam temperos especiais que disseram estar uma delícia, mas eu não consegui provar. Muito interessante também, quando nós viajamos, é interagir com os moradores locais, né? Com os nativos de lá. Porque muitas vezes nós procuramos dicas, nós procuramos na internet e às vezes a gente acaba caindo em coisas muito turísticas, a gente fala muito turistão, né? E os nativos, eles dão, nossa, muita dica boa, às vezes de pratos diferentes, os bons restaurantes mesmo, né? Aquela comidinha, como a gente diz, a nossa comidinha caseira às vezes daqui. Em várias viagens também nós temos a oportunidade de fazer a visita a algumas vinícolas, né? Principalmente para os amantes de vinho. E além da degustação, nós temos uma harmonização. Então, algumas servem pratos locais, pratos típicos, outras não, né? São comidas internacionais. E, é uma baita de uma experiência. Posso citar, por exemplo, uma viagem que nós fizemos que foi para a África do Sul. Nós fomos para a famosa vinícola Stellenbosch, né? Quem já não ouviu falar, uma das mais famosas, se não for a mais, né, da África do Sul. E foi uma experiência única. Fazer aquela harmonização de vinhos, conhecer a vinícola primeiro, né? Fazer toda a rota ali, conhecer desde as videiras, né? A história da família, de quem começou. Depois a gente vai para o restaurante, faz a degustação e, ao mesmo tempo, a hora que está almoçando, a gente faz a harmonização, né? Com o prato principal, determinado vinho ou espumante. Depois, o primeiro prato, o prato de entrada, né? O prato principal, sobremesa, sempre harmonizando com um vinho ou um espumante especial para aquele prato. Tivemos também experiências fantásticas, não só na África do Sul, como também na Toscana, né? Quando a gente faz a Toscana, impossível a gente não ir numa boa vinícola, fazer essa degustação, ter um almoço especial, porque a comida italiana não adianta, a comida italiana é a comida italiana, né? Para mim é a melhor no mundo. Quando às vezes a gente está num local que a gente não sabe o que comer, corre para um restaurante italiano que não tem erro. A gente sempre acaba comendo uma lasanha, um bolonhesa, uma pizza, que seja. A gente sempre se sai bem indo atrás de uma boa comida italiana. Também não podemos esquecer de falar de Mendoza, né? Uma baita de uma viagem para quem é amante de vinho. Isso aí é a primeira da lista, né? E aqui tão pertinho, aqui na Argentina, o Chile também, né? Nas nossas viagens para o Chile, sempre temos a visita às vinícolas. A própria Califórnia também tem vinícolas maravilhosas que a gente pôde ter essa experiência como foi na África do Sul e na Toscana. Caso você embarcar para a Austrália e você é uma pessoa que gosta muito de vinho, também super recomendo. As vinícolas australianas são fantásticas, são muito legais. Tive uma pequena experiência lá, fui numa vinícola, gostei muito. Agora, se você for para Portugal, meu Deus, Portugal fazer aquele passeio pelo Rio Douro, ou conhecer as vinícolas de lá, as plantações, as histórias, e fazer uma degustação com o almoço, olha, que experiência fantástica. Isso foi em 2019, com um grupo muito legal daqui de Criciúma. Nessa mesma viagem para Portugal, uma experiência diferente, que geralmente os turistas não têm essa experiência, eu proporcionei para eles conhecermos a Serra da Estrela. Então nós subimos a Serra da Estrela. Imagina quando a gente sobe a Serra do Rio do Rastro. Ali não tem pratos diferentes que a gente não come em outros lugares, como eu mencionei, o pinhão, a farofa de pinhão. Então, lá também eles têm um queijo, nossa, saborosíssimo, que é o queijo da Serra da Estrela.
E eles têm os práticos típicos, os pães, os bolos, né? Nós ficamos tipo num hotel, um hotelzinho meio fazenda, assim, sabe? Então, bah, foi uma experiência tão legal, todo mundo adorou ir para esse lugar que geralmente ninguém faz. Fica essa dica, hein? Se você for para Portugal, sobe a Serra da Estrela. Sem dúvida, um cruzeiro pelo Alasca também é fascinante. Tivemos essa experiência também, levei um grupo grande. Nós fizemos a parte terrestre do Canadá, né? Banff, Lake Louise, Calgary. Ficamos alguns dias também em Vancouver, que é lindíssimo, né? Uma cidade linda. E então lá em Vancouver nós pegamos um cruzeiro pelo Alasca. Esses cruzeiros pelo Alasca, eles também proporcionam geralmente aqueles peixes de água gelada, de água profunda. Por exemplo, salmão que nós comemos lá, nossa, nem se compara ao salmão que a gente come aqui. Tu já pela cor, tu já nota o cor, o cheiro, o sabor. E uma coisa que eu comi diferente lá também, eles fazem um salmão grelhado e eles passam tipo um melado assim, não é mel, melado, era melado mesmo. E botam a grelhar de novo, então fica aquela crostinha de melado. Bah, que experiência que foi, que sabor isso. E eu lembro também que, claro, existem vários cruzeiros, mas nós escolhemos fazer o Norwegian Cruise, porque esse Norwegian Cruise, ele é famosíssimo em alta gastronomia, tá? Não era um dos melhores cruzeiros do mundo, era um cruzeiro bom, mas a gente optou pela gastronomia. E todos ficaram encantados com a comida desse cruzeiro. Vieiras, eu não gostava muito de vieiras, eu tinha comido 2, 3 vezes, mas cara, eu comi vieiras naquele prato especial, todo furadinho ali, que parece aquelas... Era um prato como... Sabe aquele prato de provoloneira, que é tudo furadinho, a gente bota o provolone e bota no forno? Então, as vieiras eram servidas ali e... Nossa, que sabor! E aí vai, né? Todos os peixes, todo dia... Claro, quem não gosta de frutos do mar, claro que tem. Desde filé mignon, enfim. Tu pode escolher outras coisas. Mas é óbvio que nós, a maioria, os amantes dos frutos do mar... Comemos muitos frutos do mar por 7 dias. Agora, em novembro do ano passado, nós fizemos também uma viagem que quem gosta de gastronomia foi super interessante. Nós fomos para o Peru e a comida peruana ela está sendo uma das comidas mais conhecidas pelo mundo, né? Tanto é que pessoas do mundo inteiro têm ido ao Peru por causa da gastronomia. Não sei dizer especificamente quantos, mas eu sei que entre os 50 melhores restaurantes do mundo, pelo menos 5 estão no Peru. Né? Vários restaurantes com estrelas Michelin. E uma dica então que eu também deixo para vocês, se você está em dúvida para onde ir, talvez quer ir para Marrocos ou quer ir para outro lugar, olha que combinação perfeita que é fazer Marrocos, né? As principais cidades, faz Marrakech, Fez, Casablanca, Tanger, né? E depois então nós pegamos um ferry boat, atravessamos o Estreito de Gibraltar e fizemos a Rota do Sol. Você sabe o que é a Rota do Sol na Espanha? É uma rota que se chama Rota do Sol, que faz Málaga, Marbella, Ronda e depois então nós terminamos em Barcelona. É uma baita experiência, são paisagens diferentes, muito bonitas, né? E em Marrocos, já que a gente está falando hoje sobre culinária, gastronomia, em Marrocos eles servem um prato muito típico deles, eles falam vaca com ameixa, não sei como é que é ameixa, né? Como é que estava escrito lá o prato, mas resumindo, é carne bovina ensopada, né? É um ensopado muito saboroso, até o que eles usam, os condimentos que eles usam, não é ruim, é muito parecido com com a nossa carne ensopada aqui, feita caseira. E eles colocam ameixa seca. Eu, particularmente, que gosto de misturar o doce com o salgado, gostei bastante para comer com arroz e com salada. No Marrocos também, eles comem muito o cordeiro, né? Muita ovelha. Mas já não é muito a minha praia, e a maneira como eles cozinham, geralmente eles cozinham, é tipo um ensopado também, a carne de cordeiro fervida, cozida na água. Então, quando nós atravessamos o Estreito de Gibraltar, e pegamos então a Rota do Sol, que é na Espanha, então ali nós comemos bastante frutos do mar, né? A famosa paella, né?
a famosa paella de frutos do mar, aqueles presuntos ibéricos também, que são extremamente famosos. Tem os vinhos também, espanhóis, e também é bem famoso lá comer as tapas, né? E essas tapas nada mais são do que aperitivos, né? Snacks, um lanche, né? Uma entrada que eles preparam, que é bem saborosa e diferente dos nossos canapés, por exemplo, dos nossos sanduíches que a gente come aqui. E para finalizar, então, também não podemos deixar de falar da nossa gastronomia, né? Falei dos outros países, mas por que não falar da gastronomia do Brasil? Então, quando nós vamos para Minas Gerais, aquela comida mineira, para mim, não tem para bater. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa costela de chão, entreveiro aqui na Serra. E quando eu falo aqui na Serra ou aqui no Rio Grande do Sul, é porque eu resido aqui em Criciúma, né? Santa Catarina. Então eu tô bem no meio, no eixo entre a Serra e o Rio Grande do Sul. Bom, no meu episódio de hoje, então, eu deixei alguns comentários de alguns lugares que eu fui. Seria impossível eu mencionar, né, de todos os 64 países que eu já fui, eu tentei lembrar alguma coisa. Então, se por um acaso você quer saber alguma coisa que eu possa estar ajudando e que eu não mencionei aqui, escreve aqui embaixo, né, nos comentários, que eu vou tentar te ajudar. E caso também você queira compartilhar alguma coisa diferente, alguma coisa nova ou que eu não mencionei aqui, por favor, compartilhe seu conhecimento, faça seu comentário aqui embaixo também. Então, agradeço a você aí que está me acompanhando, né? Se é a primeira vez ou já está me acompanhando desde os outros episódios. Não esqueça de se inscrever no meu canal, né? Clicar lá no sininho para receber todas as atualizações e aguardo você para o próximo episódio. Um abraço!